Ou seja, não é judeu, é gentios. Ou seja, toda a gente, todos os povos que não seja o povo judeu. É mais fácil entender o povo gentil, né? O restante. A gente, povos de todas as nações, brasileiros, chineses, enfim, todos os povos, com exceção dos judeus. Então, esses são os gentios. E quem são os judeus? Bom, os judeus, eles descendem de Abraão. Foi essa a promessa que Deus deu a Abraão, vocês lembram? Ora, o Senhor disse a Abraão, está lá em Gênesis 12, do 1 ao 2. Sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis 26, 4. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas as terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Ou seja, esse é o povo judeu, um povo que descende de Abraão, um povo ali da linhagem de Abraão, um povo prometido a Abraão. Então essa promessa se concretiza a Abraão através da nação de Israel. Então, essa descendência que seria uma bênção profetizada a Abraão, ela é concretizada através da nação de Israel. Nós temos o nome de Jacó, Israel, promessa de Deus sendo concretizada na vida de Abraão, que é o neto, né, de Abraão, Jacó, que também tem o nome de Israel. Então, essa é a nação escolhida. Essa foi a nação escolhida. Só que é uma nação escolhida com um propósito. Um propósito. Um propósito. Que propósito é esse? Eles não entenderam esse propósito dessa escolha, dessa eleição da nação de Israel. Eles não entenderam esse propósito. Qual que era o propósito? O texto é claro: abençoar todas as nações da terra. Foi esse o chamado do povo de Israel. Eu estou escolhendo, eu estou separando você, nação de Israel, para que vocês abençoem todas as nações da terra. E o que Israel fez com essa palavra? Eles enclausuraram as bênçãos que foram derramadas sobre eles. Eles passaram a agir com exclusividade. Aquilo que era para abençoar as outras nações, eles, não, é só meu. O Deus é só meu. De vocês, não. O Deus é para mim. É dos judeus. A salvação vem dos judeus. A salvação é para os judeus. Então, eles passaram a distorcer o propósito da nação de Israel. Deixaram de ser bênção para as outras nações. Nós temos muito claro dessa distorção da nação de Israel na própria história da Bíblia quando Jesus vem. Observe, Jesus anunciado pelos profetas, uma promessa, aquele que foi prometido, o próprio Deus, ele é o verbo que se torna carne e se apresenta diante do seu povo. Ele se apresenta diante da nação de Israel. E como eu falei, a nação de Israel tinha deturpado, distorcido tanto esse propósito, que o próprio Deus chega para ele: eu sou o Deus que vocês estudam nas Escrituras, e eles rejeitam a Cristo. Exemplo dessa distorção gerada do propósito que Deus estabeleceu para a nação de Israel. Eles estavam perdidos em sua própria humanidade. E isso aqui já é um primeiro ensinamento que a gente tem que ter. Existe só um sentido da nossa vida para com Deus. É de lá para cá, só. Deus, ele não precisa de nenhuma inventividade, nenhuma criatividade mirabolante da nossa parte para influenciar
aquilo que ele é. Todo o caminho que nós temos que percorrer para amadurecimento e descobrimento, nós não vamos encontrar nada aqui dentro. Tudo vai ser dele para nós. Essa é a direção. Quando nós queremos compor uma canção, nós precisamos ir nas tendências, em alguma modinha, em alguma frasezinha? Não. Você quer efetivamente ter uma canção para impactar gerações? Vai na fonte, vai nele, porque é esse o único sentido. E aí a nação de Israel não entendeu isso. Aí eles deixaram Deus no cantinho e fizeram o inverso. Começaram a transportar pensamentos, crenças. Eu acho que é assim. Não, desse jeito não é legal. Tem que ser assim. Isso aqui tem que ficar aqui. Isso aqui tem que ficar aqui. Só se for assim é que funciona. A presença de Deus está assim, nesse celular nessa posição e na Bíblia nessa posição. Não tem nada de palavra de Deus nisso. E eles foram importando, trazendo essas coisas, essa humanidade para aquilo que era a palavra de Deus. E no final das contas, o próprio Deus se apresenta para eles. Eu sou o Deus que vocês. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, estou eu aqui. E eles não reconhecem o próprio Messias, o próprio Deus. Então, é um alerta nessa nossa jornada cristã de sempre calar as nossas vontades e buscar da fonte. Sempre. Tudo que a gente for fazer, não busque em alguma capacidade, talvez, que você tenha, não busque de você, busque de Deus. Ele sempre vai ter a perfeita, adequada, justa resposta para toda situação. Amém? Amém? Amém. Então, essa é a distorção da nação. Um outro exemplo, assim, para a gente entender exatamente a quebra desse propósito da nação de Israel, a gente tem na vida de Jonas. Jonas, judeu, e aqui o Hernandes Dias Lopes diz que Jonas foi o primeiro missionário transcultural. Então, Jonas retrata exatamente isso. Deus queria salvar a cidade, o povo em Nínive, e Jonas faz o quê? Eles não são judeus. Eles não merecem ser salvos. Eles são gentios, eles são gente que não é judeu. Então não é gente. Esse foi o posicionamento. E quando Jonas prega daquele jeito, arrependam-se, arrependam-se, e a nação se arrepende, ele fica chateado com Deus, que é aquele episódio dele debaixo da plantinha lá, e a plantinha seca, e ele briga com Deus, ira com Deus, e Deus fala: você está se importando com essa planta e despreza toda uma nação? Como assim? Eu amo gente. Eu não amo a nação de Israel exclusivamente. Eu amo povos. E sempre foi assim. Vocês podem analisar tantas outras situações em que, mesmo no Antigo Testamento, Deus ele esparramava o seu amor pelos povos, não exclusivamente pela nação de Israel. Eles foram exclusivos de Deus, privilegiados por Deus, mas eles não eram, nem no Antigo Testamento, o único povo de Deus. Não eram. Tanto é que Deus mandou que Jonas pregasse a não-judeus, aos ninivitas, e eles se arrependeram da palavra, eles se converteram. Jonas é um exemplo perfeito da distorção da nação de Israel. Então, o que eu acabei de expressar aqui está justamente explicando isso que a gente vai entender agora. A cruz de Cristo. A cruz de Cristo, ela é o ponto final dessa linha de distorção. Espera aí. Vocês não entenderam até agora que vocês, judeus, vocês foram escolhidos para ser uma bênção para para todos os povos? Então, a partir de mim, é o que Jesus diz, eu vou criar um só povo. E aí,
nós temos simplesmente o autor desse texto que nós estamos lendo, o apóstolo Paulo, um judeu que, comissionado pelo próprio Cristo, ele desempenha esse papel da nação judia levar o evangelho a toda criatura. Foi uma comissão específica. O apóstolo Paulo era o apóstolo dos gentios. Então, é exatamente a quebra dessa mentalidade do povo de Israel de nação exclusiva. Não. Agora eu tenho um só povo, o povo de Deus. Eu unifiquei tudo na minha cruz. Acabou a distinção. E é isso que o apóstolo Paulo está pregando a nós. E é isso que nós vamos entender. Foi uma introdução grande, mas a mensagem não vai ser não, gente. É rapidinho. O texto ele é autoexplicativo. Bom, no verso 11, nós temos um estado de separação de Deus, ainda como gentios afastados da promessa. É o que o versículo nos diz. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Só um parênteses aqui. Só um parênteses, ó. O apóstolo Paulo já puxa a orelha dos judeus, olha aqui. Vocês, né, são desprezados, chamados incircuncisos, por um povo que se acha por uma circuncisão que é feita por mãos humanas, ou seja, sem valor algum. Por quê? O apóstolo Paulo traz isso à nossa mentalidade. Porque tudo o que foi dito à nação de Israel, datas religiosas, circuncisão, comidas, tudo isso era um símbolo de algo muito maior. Por exemplo, num, qual que é a simbolização, por exemplo, da circuncisão? É um povo que é dedicado, é separado a Deus. Esse é o sentido de separação, uma marca, uma separação de um povo. Quer dizer que todos os povos precisam ser circuncidados para ser aceitos por Deus? Não, porque a circuncisão que Deus pede é uma circuncisão no coração. É um símbolo no corpo que diz uma coisa muito mais profunda. O batismo. O batismo é só uma simbologia. Em si, ele não tem sentido nenhum. A gente batiza como uma simbologia daquilo que já aconteceu na vida da pessoa. É uma simbologia da morte do velho homem e do nascimento do novo homem. Só que isso já aconteceu. Isso não acontece nas águas. Isso já aconteceu no momento que a pessoa reconhece, confessa o Senhor como único e suficiente Salvador. Tanto é que se essa pessoa reconhecer e morrer sem ser batizada, essa pessoa será salva. Porque o batismo é só uma simbologia. E é isso que existia na nação de Israel. Simbologias, né? Comidas proibidas, um estado de separação. Toda aquela lei, ela indicava para algo muito maior. Eram símbolos de algo muito maior. Mas aí o povo de Israel falou o quê? Não. Se você come carne de porco, você vai para o inferno. Se você não é circuncidado, você vai para o inferno. Religiosidade, distorção daquilo que Deus estabeleceu como propósito para eles. É um sentido só. Então, olha a ironia do apóstolo Paulo. Intitulam circunciso na carne por mãos humanas. Naquele tempo, e aqui é o nosso estado antes de Jesus, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Deus ele está falando essa nossa realidade. E esse texto ele é exatamente um paralelo do início do capítulo 2 até o verso 10, que a gente já estudou. O apóstolo Paulo trabalha com a mesma dinâmica, um estado anterior a Cristo e um estado posterior a Cristo. Antes vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, mas agora vocês têm vida a partir de Cristo. Antes eram gentios, separados, afastados,
do povo, hoje vocês são o povo de Deus através de Cristo, através da cruz. É a mesma dinâmica que o apóstolo Paulo utiliza nos dois títulos. Verso 12, dando continuidade. E aí eu questiono, verso 13, na verdade, dando continuidade. E aí é a quebra do paradigma daquilo que era a nossa realidade. E ele inicia com: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então nós vamos entender agora como é que aconteceu essa nossa união com Deus. Primeiro, já falei, essa união é através de Jesus. Jesus, ela é a cola e essa conexão dessa unidade entre as nações, de um só povo. Não tem mais brasileiro, não tem mais judeus, não tem. Existe um povo, o povo de Deus através da cruz de Cristo. E através da cruz, a gente que estava longe, fomos aproximados. Fomos aproximados. E o texto continua no verso 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação, que estava no meio a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que os dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Tudo aquilo que nos separava, e aqui o apóstolo Paulo retrata nessa parede que estava levantada entre a nação de Israel e os gentios e o povo, ela foi derrubada pela cruz. Essa parede ela é derrubada, essa separação ela foi derrubada. E uma vez derrubada essa separação, ela significa um estabelecimento de um estado de paz entre os povos, que é o objetivo, ou seja, não há mais inimizade, não há mais rusga entre as nações. Pelo menos esse tem que avisar para os judeus. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo de Deus. Um povo, um povo, um povo. Apenas um povo. Não brasileiros, mas um povo, o povo de Deus. E essa paz foi estabelecida tanto entre nós, ou seja, de maneira horizontal, entre as nações, e também de maneira vertical. A cruz de Cristo estabelece a nossa paz para com Deus. Amém por isso? Amém. Vocês estão me acompanhando? Estão me acompanhando? Bom, vamos lá, tá acabando. Então, essa parede que foi derrubada, ela estabeleceu a paz entre as nações e entre nós e Deus. E temos a reconciliação em um só corpo por intermédio da cruz. E aí o versículo 16 termina: destruindo de vez a inimizade, ou seja, a paz ela é estabelecida. Na cruz, a criação de uma nova raça, um novo povo, o povo de Deus, apenas. E lá no verso 18, o apóstolo Paulo traz uma outra bênção para a gente, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em espírito. A nação de Israel, que antes era responsável por essa intermediação, que tinha os sacerdotes que entravam no templo, fazia essa intermediação, isso através da cruz foi derrubado. Não precisa de uma pessoa específica para ter acesso, não precisa de uma nação específica, não. Todos podem ter acesso direto ao Pai. Toda a figura de sacerdote, de intermediação humana do acesso do homem para com Deus foi derrubada através da cruz. Todos têm acesso ao Pai em um espírito. O apóstolo Paulo declara. E no final, no verso 19,
E já não sois estrangeiros e peregrinos, mas todos concidadãos, ou seja, todos pertencem à mesma pátria. Todos pertencem a uma mesma família, lá no final. E sois da família de Deus. Uma só pátria, uma só família e um só fundamento. Bonito, né? Uma só pátria, concidadãos. Uma só família e sois da família de Deus. E um só fundamento. Verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Qual o significado disso? O texto está trazendo à nossa mente, olha, os profetas que anunciaram a vinda do Messias e os apóstolos que deram continuidade a essa profecia, eles lançaram o fundamento. Que fundamento é esse? Jesus. E sobre esse fundamento lançado pelos profetas, seguindo a ordem, né, histórica, pelos profetas e pelos apóstolos, Jesus está construído o edifício. E agora a igreja, né, nem mais tratada como, aqui é simbolizada, né, não é mais simbolizada como um povo, mas agora como um edifício, que todos fazem parte dessa mesma construção. E essa construção tem um fundamento único, que é Jesus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito Santo. Aqui é um chamado para o amadurecimento da igreja. Eu falei, igreja, ó, vocês são um edifício, só que vocês não são uma coisa travada. Vocês estão em construção. Essa pedra que foi lançada há anos, milhares de anos atrás, ela é o fundamento em que tudo isso aqui está sendo construído. E muita coisa ainda vai ser construída. É um fundamento só. Então, a palavra de Deus para os nossos corações é: cresçam, construam esse edifício, façam esse edifício crescer em número, em qualidade, amadureçam esse edifício, porque esse edifício ele já é a habitação do Espírito Santo de Deus, mas o texto fala de um estado perfeito lá no verso 22, edificados para a habitação de Deus no Espírito. Essa plenitude da habitação de Deus em nós, quando Jesus vier e casar conosco. Então o texto aponta para isso. Então o que nós temos que fazer como igreja? Continuar trabalhando, 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 crescendo, cuidando, porque nesse templo que nós estamos edificando, esse será a plenitude da habitação de Deus. Toda a eternidade. Amém? Amém. E a título de considerações finais, algumas verdades são extraídas desse texto. De cara, eu me recordei de uma coisa que eu falava quando, na época que vocês estavam. Nós hoje somos um só povo, mas antes éramos de rebanhos diferentes. Era de rebanho, depois separou, depois juntou, né? Enfim, então nós éramos de rebanhos diferentes. É uma coisa que eu sempre pensei. Se tá juntando, tá certo. Se tá separando, pode ter alguma coisa errada. Porque a palavra de Deus nos leva a ser um povo conectado, um só povo. Sem placas, sem denominações, sem inimizades, sem afastamento de uns dos outros. Deus, ele
edificou na cruz a união do povo de Cristo. Como é triste ver briga, inimizade, separação dentre o povo de Deus. É uma coisa assim de chorar. Tem coisa que a gente vê de briga, de discussão, e olhar para a palavra de Deus e ver situações como essa, parece que a palavra nunca fez efeito no coração. Porque se a palavra de Deus diz uma coisa clara, específica, como você vai se comportar, como você vai envergonhar o evangelho, distorcer tudo aquilo que Deus diz, a igreja, ela precisa amadurecer constantemente. Nós somos humanos, sim, mas em cada decisão, em cada comportamento, em cada palavra, nós precisamos refletir a glória de Deus em tudo. E a glória de Deus para a igreja está na união. Deus edificou um só povo. Então não se separe do irmão, não monte grupinho, nada disso, grude no irmão, porque essa é a palavra de Deus para os nossos corações. Amém. Nós somos um só povo. Nós somos um só povo. Amém? Glória a Deus.